tem que fazer. Primeiro você começou a falar assim da dificuldade do piso, né, salarial, que é baixo, 8,20. que mal dá para comprar uma ou duas cestas básicas. Nenhuma cesta básica. Não dá. Porque você ganha por hora aula. Então eu dou uma aula por semana do G5 ao segundo ano do ensino médio. Então são 12 turmas. A R$ 9,20, você soma isso, são 3 dias na semana que eu trabalho. Tudo assim, 5 aulas por dia, entendeu? Eu vou me engano, 50 minutos em cada turma. Então, terça, quarta e quinta, de 7h30 da manhã às 12h30. Então, 3 dias condensado. Para poder abranger todas as turmas. 50 minutos cada aula. 20 minutos de intervalo. Em um momento. Então, a dificuldade é o teto salarial, o espaço físico. O professor de arte ele tem que dominar todas as linguagens das artes, teatro, dança, música, artes plásticas e dança, para trabalhar com todas essas faixas etárias. Dominar ou transitar? Dominar o conteúdo, porque você tem que dar teoria e prática e seguir o manual, que é os módulos da escola, que eles compram e os pais compram, eles têm que fazer. E é aberto, tudo bem, você pode adaptar alguma coisa mais teatro, que é como eu estou fazendo, mas você tem que dominar aquele conteúdo, entendeu? Então, o espaço físico também para algumas escolas é muito difícil, porque não tem estrutura, não temos sala de artes. Temos sala de aula, não é sala de arte. Então, estou trabalhando agora com a exposição de artes plásticas, artes visuais. Então, tudo feito na sala de aula, nas cadeiras, aí com tinta, com pincel, não tem uma pia específica. Então, isso 50 minutos não dá, teria que ser aula conjugada, 2 aulas juntas, para poder trabalhar com arte, que é com materiais, formas animadas, que é com reciclagem, que é que eu trabalho com os bonecos. Então, assim, ainda tem a desvalorização de alguns pais dizer que joga isso no lixo, que isso não é arte não, como eu já ouvi, entendeu? Encara o trabalho de boneco com jornal e fita crepe, que é justamente para o professor conseguir dar aula com esses materiais, consegue. Mas o pai vê aquilo em casa e destrói e joga no lixo, porque diz que aquilo não é arte. Como uma própria aluna já chegou para mim, minha mãe disse que isso aí não é arte, não. Então a comunicação com os pais também é a comunicação e a sensibilização do entendimento dos pais, que o que o aluno está fazendo ali é um trabalho de arte, sim. O que é que eles entendem por arte, fazer que aquele trabalho não é arte, que é a coisa do teatro pobre, que tem um livro sobre isso, tem técnica sobre isso, que é como se fosse um teatro desvalorizado, entendeu? E não é, todo teatro ele é rico, por sinal. Não é porque os materiais são mais vulneráveis ou menos acessíveis para se fazer uma aula que é pobre. É pobre de materiais, que algumas infraestruturas de escolas particulares de grande porte têm, entendeu? Uma quantidade de pincéis, uma infraestrutura, salas adaptadas, entendeu? Eu trabalho com alunos que têm deficiências, então, assim, é muito sensível, eles não aprendem o conteúdo, então as provas são separadas para eles, porque eles não vão atingir nem a média se for fazer, entendeu? Leitura é uma das maiores dificuldades de todas as turmas. Mas eles apresentam avanços Eles apresentam avanços porque quando você coloca exercícios de leitura, assim, que é a questão de desinibir, né, questão de coordenação motora para as faixas etárias menores. Como é essa relação com os alunos? Tem muito conflito? Ao contrário, os alunos têm aptidões. Tem muita coisa. Os conflitos é o básico de uma sala de aula a partir da faixa etária, por exemplo, o 7º ano. Essa turma, o 6º ano, é muito difícil para todos os professores, porque eles são muito difíceis de concentração. É a fase da puberdade, de 12, 14 anos. É muito difícil concentrar eles para uma aula de arte, por exemplo. Não é que seja impossível, mas eles estão bem mais dispersos, as brincadeiras, então assim, o ambiente já não ajuda, então é uma faixa etária que você precisa de mais domínio, entendeu? E com plano B, com plano A, porque o equipamento da escola pode não funcionar, entendeu? O PowerPoint tem que espelhar, então você tem que dominar também os meios tecnológicos atuais. Então, se você não tem essa experiência, você vai ter que aprender a ligar um data show, você recebe um tablet, o conteúdo está aí para você projetar e falar. Então você tem que dominar também esses recursos tecnológicos. É toda uma demanda, além do domínio da sala de aula que você tem que ter. Então, você tem que dominar
5 turmas no dia, você tem que dominar ali total, com conteúdos, com presença, com dinâmicas, com atividades, com tudo. Domínio através do conhecimento. Através do conhecimento do conteúdo que você está ali para dar. E a sua relação na tríade, né? Instituição, né? A escola, ou as escolas, o aluno e você, né? Você nesse triângulo aí, como é que... O aluno está lá sempre para aprender e adquirir conhecimento. Mas na maioria das vezes, no caso da minha escola, falta um treinamento ou uma capacitação ou uma reciclagem para o corpo de funcionários administrativos. Então eles não têm trato, não tem a afetividade do acolher. A preocupação é tanto com a questão da mensalidade, da mensalidade, do dinheiro, da inadimplência, que esquece isso de acolher o aluno, de acolher por que o aluno está daquele jeito, de acolher o corpo de professores, como faz uma firma, vai, bate o cartão, vai trabalhar o horário, tal, aquela coisa. Então, não tem, vamos pensar projetos mais coletivos, colaborativos, então não dá tempo isso. A escola está muito passar conteúdo de que assim, vamos sair um pouco das datas comemorativas. Nada contra a data do Dia do Soldado, mas o que é que acrescenta na vida de uma criança em Salvador, essa data do soldado, vestir uma criança soldado, colocar quando a maioria das crianças nacionais. tem medo da polícia. Pois é. Então, assim, que conteúdo? É só para fazer o quê? Uma faixa, uma vestimenta, fazer uma marcha soldado, fazer aquela coisa militar. E o que o aluno poderia ganhar de uma outra forma essa aula? Que datas são tão importantes que poderia... Por exemplo, a Semana da Consciência Negra. Sim, não tem. Mas tem que ter, é obrigado. Mas não está no calendário. Algumas escolas mas sim, mas o professor faz isso se ele quiser. Mas na minha escola não entra no calendário anual como uma data importante. Que é em uma cidade de Bahia. Como é tratada essa lei da inclusão dos conteúdos? O professor vai trabalhando de alguma forma dentro das suas disciplinas, entendeu? Mas eu senti Mas eles podem não tratar? Eles não são obrigados. Gente, é obrigado. Na minha não tem no calendário anual. Tem a data do soldado, a data do professor, o dia do avô, o dia da avó. Tem umas datas que não poderiam não ser tão significante, que outras poderiam ser muito mais. Sim. Principalmente para a construção social afrodescendente, que é a Bahia, o racismo velado, discutir tantas outras coisas, uma data tão importante, a nossa Constituição, os direitos que dá, né, que está sendo muito pautado nos dias atuais de hoje. Então, assim, deveria ser uma semana de consciência negra, com inúmeras atividades. Não, coloca gincana, coloca o dia do folclore, coisas que, assim, quando a gente era criança, de uma outra base... Foi o que o professor Silvio Raimundo, lá do IFBA, falou, né, que a escola ainda está no século... Exato. Retrasado. Porque não evolui. Ele disse século passado, né? Século XX. Então é isso. Essas são uma das dificuldades que você encontra na sala de aula, nas estruturas do espaço, nos recursos. A escola, quando você precisa tirar um xerox para passar para os alunos, não tem. Tudo é o aluno que tem que pagar, que na verdade são os pais que pagam. Então você precisa, para você mesmo, não pode xerocar, porque o discurso a máquina e a trata quebrada. Não pode, a quantidade só pode tirar 2 páginas. Então assim, você também, como professor, não pode ter seu material didático xerocado, porque a escola não te dá esse material. Não permite que você tire na escola. Quer dizer, os custos é cada vez... O administrativo da história, ele tira seu corpo de cena, que deveria ser obrigatoriedade, porque é um material pedagógico para o professor e para o aluno. Então a gente encontra essas dificuldades, que você tem um texto, e aí você tem uma sala com 20 alunos e quer um xerox desses material para os alunos. Então você não pode tirar, é muito. Quer dizer, a escola não tem a máquina, mas você não pode. Entende? Gente. Então tem que fazer o quê? Tem que pedir para os alunos tirarem. Então os alunos têm que bancarem todos os custos extras. Então, e o professor também tem que tirar o seu próprio, a maioria. Mas assim, eu vivi na escola pública e não tinha papel também, não. A máquina de tirar xerox, né? Tinha máquina de tirar xerox, a gente pagava e tirava. Não era dado pela escola. Então, as escolas públicas não tem, elas não vivem com essa realidade. O que você está falando também de escola privada, que convive com essa realidade. E tem, de certa forma, meios... Tá ali o equipamento, mas você é limitado porque ele serve mais para o administrativo da secretaria, não para os professores, é só para eles.
entendeu? Para eles não gastarem com papel, com tinta, E cartucho. me diga uma coisa, assim, pra gente finalizar esse encontro lindo. Pedagógico. Como você vê a escola na máquina pública? As escolas, eu estou preferindo falar as escolas, porque nem todas as escolas funcionam como essa que você cita, né? Qual a gente pode ter alguma esperança? Acho que esse espírito de esperança ele está todos os dias quando o professor sai de casa para dar aula. Se tratando da máquina pública, que é a escola pública, pelas experiências E a das escolas rede pública, e o Ministério qual é a Público primeira e coisa o que você Ministério encontra? da Educação. São a infraestrutura espacial mesmo assim, sabe? As escolas estão cada vez mais degradadas, cadeiras, telhados com goteiras. A maioria dos alunos vão pela questão da alimentação, pela questão da necessidade social. Então eles não estão ali, por mais que possa ter uma jornada ampliada, mas eles estão ali por mais uma necessidade social de se alimentar, porque muitas vezes adquire conhecimento. Necessidade fisiológica. E os pais mandam justamente para isso, para eles poderem trabalhar. Então assim, a escola serve como creche, como um lugar de apoio, mas que não capacita. Fica como conteúdos de reforço somente e alguma atividade cultural ou não, para que apresente. Então assim, é precário. E isso não vai evoluir na educação enquanto não se mudar e pensar uma outra forma de educar que é possível com todos os recursos que o município e o recurso, mesmo limitado, tem, mas precisa melhorar desde o corpo administrativo, espaço e reciclagem dos profissionais que estão ali com salários atrasados, com salários com valor, com teto abaixo do que deveria ser da dignidade de um professor que trabalha muito em casa para preparar suas aulas, para chegar em sala de aula e tem aquele conteúdo pronto. Então o professor trabalha jornadas muitas vezes 3 vezes mais além da sala de aula que ele vai lá. Então ele chega em casa, tem as atividades. A professora, na figura da mulher, ainda é muito mais, porque ela ainda é dona de casa, tem que cuidar da alimentação, às vezes de cuidar do ambiente da casa, da limpeza, e tem que dar de conta dos filhos, do marido. Então tem todo um aparato de coisas que chega num... O que acontece? A maioria dos professores não consegue terminar o seu tempo de ofício porque precisa fazer um tratamento, estão com depressões, a maioria estão com depressões, são alguns até ameaçados, porque se deu uma nota baixa para o aluno ameaça o professor. Então assim, é um lugar hoje de risco, assim como na saúde também tem, a sala de aula é um lugar de risco. É estranho e incômodo falar isso, mas muito. Porque você está ali, você tem uma questão você é violentado pela falta de infraestrutura, pela falta de acolhimento, de afeto, de material didático, e você tem que passar aquele aluno porque precisa estar o escório de todas as escolas do município com um qualitativo positivo, que não teve reprovação. Então você passa muitas vezes um aluno que não sabe ler e ele chega no ensino médio sem entender o que é o tempo de uma vírgula, de um ponto. Então assim, eu estou diante e agora que eu estou na escola privada, de alunos no ensino médio do 2º ano, que já vão fazer ENEM daqui a 1 ano, que não sabem ler, que não sabem interpretar um texto mínimo. Então, é uma dificuldade atrás da outra. Então, o professor é professor, ele é psicólogo, ele é pai ou mãe. Então, assim, ele acolhe, ele faz além do que ele deveria, o que deveria ser da parte administrativa. Não, o professor está ali para até o seu conteúdo, para poder trabalhar o que surgiu no momento. Então, o professor a presença do psicólogo escolar, né? Como está dada a lei, mas não está né? Não está regulamentado. Os professores que estão ali como apoio para os ensinos menores, que tem que estar ali para te ajudar em sala de aula. Então, o professor precisa de suportes. E precisa ser visto de dentro. Não só de fora, de fazer uma visita, ver que precisa de um reboco, de um teto, um banheiro que quebrou. Não, é muito mais que isso. Precisa de todo o corpo, da direção, da secretária, do porteiro, da tia da cantina. Todo mundo tem que trabalhar colaborativo para que realmente essa educação
seja de fato dita como qualidade, num qualitativo, que realmente lá fora, no social, em casa, ela vai reverberar de fato um ser mais social, mais humano, menos racista, menos machista, menos sexista, de todo que está abrangendo de assuntos na nossa sociedade aí todos os dias, gritando na nossa porta. Então é isso, o professor ele vai muito além. Então, por mais que ele se capacite, ele está cansado, estressado, mal remunerado, não consegue nem ter seu próprio transporte para ir trabalhar. Entendeu? Ele tem que pegar 2 ou 3 conduções, tem que pegar um ônibus, um metrô, depois um ônibus de novo para chegar no centro. Então ele gasta um tempo ainda de 2 às vezes 3 horas para chegar em casa depois da sua jornada de trabalho. Então a jornada, excesso de jornada, mal remunerado, falta de espaço material didático, e a falta principalmente da afetividade, tanto da parte da estrutura da escola, como da questão dos pais, que é muito importante os pais nesse lugar da educação. A escola tem que trabalhar junto com os pais. Se os pais não trabalharem junto com os pais, esses professores, esses alunos, eles vão ser cada vez mais atrasados em termos de inúmeros conhecimentos, que vai muito além só da instituição de educação. Muito bem, isso foi Ricardo Stewart, ator, professor e mirabolador.